Boa noite, gente, ou boa tarde, né? Início da noitinha aqui. Eu hoje tive um dia muito cheio, mas eu disse eu vou usar algum tempinho para conversar com as pessoas sobre esse projeto de lei dos vereadores de Porto Alegre que nos envergonha. É o projeto número 077/21, que, segundo o texto deles, visa a estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Porto Alegre serem alfabetizados e aprenderem os conteúdos escolares com o uso correto da língua portuguesa. Eles não definem correto, certo? Embora em determinado momento eles se refiram ao vocabulário ortográfico, ao VOLP, ou então eles se refiram ao acordo ortográfico relacionando com gramática para falar sobre correto, e o texto do projeto tem uma série de equívocos, inclusive assim, terminológicos e de definição. Mas foi aprovado e nós estamos diante dessa situação. Eu acho que depende ainda de sanção do prefeito, mas nós precisamos de alguma maneira, pelo menos nos manifestar sobre isso, né? Reagir, dizer que isso extrapola, em primeiro lugar, a alçada, no meu entendimento, dos vereadores, né? Não há aqui opinião especializada de linguistas, não há opinião dos professores ou dos estudantes, das pessoas que são envolvidas num uso, numa marcação diferente de gênero, né? Eles se baseiam no argumento que nós mesmos apresentamos na literatura, de que nós temos palavras terminadas em E, mais ou menos a metade do léxico, palavras femininas, mais ou menos metade masculina. Mas eles não consideram o fato de que no âmbito dos nomes sexuados, do tipo menino, menina, ou garoto, garota, já esteja efetivamente em uso uma forma como menine ou garote. Vejam que a gente não está dizendo aqui que esse uso vai prosperar, vai se tornar muito frequente na língua. Não sabemos, isso o tempo dirá, o uso dirá. Não cabe ao linguista e muito menos ao vereador fazer previsões sobre o que vai acontecer em termos de mudança linguística. Cabe entender esse fenômeno. E a escola, e aí eu fico pensando um pouco no nosso projeto Morfofonologia na Escola, precisa discutir isso. Com este projeto, o que se quer é justamente que não se discuta isso, que não se use isso nos documentos oficiais e que não se discuta, que na realidade se privilegie o uso da linguagem idealizado, o uso da norma padrão, talvez seria o termo mais adequado aqui, porque nem mesmo norma culta seria, e que na realidade se negligencie a figura, o papel da reflexão na escola, que é o que mais interessa, né? Nós vamos à escola para aprender a pensar, para aprender a fazer escolhas. E nós fazemos boas escolhas quando quando nos são apresentados muitos dados, quando nós somos apresentados à pluralidade, à diversidade. Então, eles cometem alguns erros do tipo dizendo, baseados então nesse argumento de divisão dos substantivos terminados em E, chegam a dizer que a flexão de palavras terminadas em E, palavras como estudante, gerente, presidente, não pode se dar no feminino. Eles nem sabem o que estão dizendo. Na realidade, eu acho que eles querem tentar bloquear o uso de presidenta ou alguma coisa desse tipo, numa ignorância absurda sobre o problema, né? Vejam que sempre acontece concordância, né? Porque substantivos comuns de dois gêneros, diferente do que eles dizem no texto, porque eles chegam a dizer isso, dizem que esses substantivos são neutros. Vejam, substantivos comuns de dois gêneros não são neutros, caros vereadores. Substantivos comuns de dois gêneros apenas apresentam uma forma única para o gênero masculino ou para o feminino, mas eles não são neutros por natureza. Eu faço concordância, mesmo que nós não usemos presidenta, que nós usemos presidente. Veja, eu vou dizer uma presidente honesta e vou dizer um presidente desonesto, fazendo concordância ou no feminino ou no masculino, apesar de estar usando um substantivo comum de dois gêneros. Então, corrijam isso, porque não fica nem bem ter isso no texto de um projeto de lei, né? E aprovado, gente, pelos vereadores. Essa aqui é a questão que eu digo e repito aqui, esse uso do argumento da liberdade, do direito, do acesso a alguma coisa, justamente para cercear a liberdade, para bloquear o acesso à informação, ao debate, à discussão.
A gente pode falar muito mais sobre gênero em outro momento, só que eu gostaria realmente de usar hoje algum espaço aqui para dizer que professores, estudantes, colegas linguistas nos envolvamos nessas questões. Eu já sei que isso vem se espalhando pelo Brasil inteiro. Ontem pessoas me escreveram de outros estados também dizendo que isso está acontecendo em outros lugares e a gente, enfim, tem de fazer uma discussão sobre isso, dizer que quando nós falamos em regras e restrições, nós não estamos falando em norma nem em prescrição gramatical, nós estamos dizendo que as línguas funcionam como fenômenos dinâmicos, funcionam a partir de um conjunto complexo de restrições, ou de regras, como quiserem chamar. Mas não estamos dizendo que algum de nós tem o direito de dizer qual é a forma ideal, como se deve falar. Se o uso é efetivo e já se apresenta, a nós cabe conhecê-lo como linguistas, entendê-lo, e aos professores que trabalham com a educação básica, cabe levar esse uso para a escola, que não quer dizer incentivar nem desincentivar esse uso. Significa discutir com os estudantes esse uso, por que é assim, em que perspectiva ele se apresenta, quais são as características desse fenômeno na língua. Então, eu agradeço a atenção de vocês, a gente chegou aí a 6 minutos e meio, eu gosto de falar um pouquinho menos, eu acho que a gente pode falar muito mais sobre isso, e tem muito material, muitos de vocês conhecem coisas que eu fiz sobre isso, então vejam lá, eu posso botar aí nos comentários também os links, se quiserem acessar, mas a questão agora é mesmo discutir essa questão legal e entrar no nosso exercício de enfrentamento a essas coisas com informação, que é a nossa melhor ferramenta, né? Informar e reagir a essa arbitrariedade eivada de desinformação. Um beijo grande para todo mundo e a gente se fala de novo.